Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo aqui em mais um podcast da CUT. A gente está aqui com o Sérgio Nobre, que é presidente nacional da CUT, para falar sobre um assunto muito importante. Já começou a contagem regressiva para o G20 social. A gente vai saber qual é a atuação da CUT com o Sérgio. Sérgio, seja bem-vindo aqui a esse bate-papo. Vamos falar sobre o G20? Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui com vocês e com o público aqui que sempre prestigia o programa da CUT. Bacana. Bom, como eu disse, a contagem regressiva para o G20 Social já começou. O G20 Social é vamos dizer assim, um evento que reúne, né, a sociedade civil de vários países, é paralelo ao G20. G20, a gente sabe, é a reunião dos 20 países, das 20 economias emergentes, mais emergentes do mundo, e o G20 Social é uma coisa que foi, inclusive, criada pelo presidente Lula para fazer com que as pautas da sociedade civil, de diversos setores da sociedade civil, elas incidam nas decisões da cúpula do G20, não é, Sérgio? É isso, é a grande novidade desse G20 no Brasil, e só foi possível por conta da liderança do presidente Lula, é isso. Não tem sentido os líderes dos 20 países mais ricos do mundo se reunir, discutir a pauta econômica, que é o que geralmente acontece, e você não debate os problemas do mundo, né, da sociedade, o emprego, igualdade, combate às desigualdades. E sempre que o G20 ocorreu em outros países, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, os movimentos populares sempre ficaram à margem, né? Tiveram que organizar atividades paralelas, não reconhecidas, né, pela organização do G20, para poder ter voz, né, e fazer o contraponto à pauta, né, dos líderes dos 20 maiores países. A inovação é que agora, né, a sociedade civil brasileira, os movimentos sindical, popular, passam a fazer parte do G20. Então, assim, é uma participação institucional, né? Então, ao mesmo tempo que os líderes vão debater os problemas mundiais, a classe trabalhadora também vai. Por isso que é muito importante ser um sucesso. Aliás, as pessoas que estão me ouvindo aqui, a gente sabe da dificuldade de ir para lá, né? Transporte, a gente sabe que a vida não está fácil para ninguém. E quem dera se a CUT tivesse condições, né? Porque aí faria caravana do Brasil inteiro. Todo mundo sabe que nós estamos sem financiamento desde o golpe, né? Mas as pessoas podem se organizar. É importante que a gente participe e que seja um grande sucesso o G20 Social. Porque se tiver visibilidade, muita gente lá, um grande ato para entregar a nossa pauta, que nós vamos apresentar, isso vai estimular para que os G20 em outros países, e o próximo vai ser na África do Sul, de que eles sejam obrigados a chamar a sociedade para participar. Então, espaço político, quando você ganha, você tem que ganhar de forma permanente. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande aqui no Brasil, que é fazer que seja um enorme sucesso o G20 Social. E será, com certeza. Aí você fala sobre mobilização, a participação de toda a sociedade. A gente vai ter o evento, são 3 dias no Rio de Janeiro, mas vai ter participação também pelas redes sociais, uma grande mobilização. É importante que todo mundo esteja ao par, né, de quais são essas pautas. Como você disse, tem problemas que são comuns aos países, é a pauta da classe trabalhadora. A gente fala, por exemplo, sobre inclusão social, sobre geração de emprego e renda, e é isso que a gente quer, e é papel da CUT, né, fazer com que isso incida, com que os líderes das economias falem assim, ó, nós temos que colocar isso nas nossas políticas, nas nossas decisões, porque a classe trabalhadora, afinal, é quem manda na coisa toda, né? E, André, tem uma coisa que é muito importante, e é uma coisa nova para os movimentos aqui, é que nós não vamos pensar, sabe, por exemplo, a geração de emprego no Brasil, ou a melhoria da saúde no Brasil. Nós vamos pensar o planeta. As propostas que nós vamos apresentar, e a ideia é entregar ao presidente Lula para que ele coloque no seu discurso com os líderes mundiais, é pensar o planeta, né? Combater a desigualdade no planeta, gerar emprego no planeta. Então, por exemplo, o movimento sindical vai apresentar uma proposta muito interessante, que é a geração de 575 milhões de novos empregos no planeta. Formais. Formais, exatamente, até 2030. E também a formalização, né, de empregos, de 1 bilhão de empregos no planeta também até 2030. Então, isso é extraordinário, isso é uma coisa nova, né? Então, a nossa pauta, né, historicamente, sempre foi pensando no país. Agora, o G20 Social nos dá a oportunidade de discutir, sabe, o planeta, e acho que é uma oportunidade para que, né, os movimentos aqui do Brasil contribuam muito, né, para que a gente tenha, né, paz e igualdade no planeta, né? Quando a gente fala em planeta, eu vou pegar esse gancho aqui, porque a gente fala também sobre um assunto que é urgente, que está sendo muito discutido, que está muito em voga, que é a sustentabilidade. Sustentabilidade também faz parte
é um dos eixos, inclusive, né, dessa luta que vai ser feita lá no Rio de Janeiro, enfim, das reivindicações que vão ser levadas aos líderes. Discutir sustentabilidade hoje, sob o ponto de vista da classe trabalhadora, é fundamental, não é, Sérgio? Exatamente. Então, é a sustentabilidade, é a questão da transição climática que está acontecendo. Então, a gente viu as tragédias mundo afora, né? Inclusive Rio Grande do Sul, né, para deixar isso claro. Transição a questão justa. da Espanha agora, né? Você viu que está uma coisa terrível, né? Isso, quer dizer, então, não precisa ser um grande cientista para saber, né, que a Terra está reclamando, que a mãe natureza, como a gente fala, está reclamando, e essa é uma pauta fundamental, né, para o ser humano, quer dizer, é a sobrevivência do planeta. Quer dizer, então, tem que ter muita preocupação com isso. Agora, essas coisas precisam de investimento, que é um outro ponto importante também. Que uma das coisas que nós vamos levar e nós vamos apoiar é a taxação das grandes fortunas no planeta. Né? Então, tem um estudo que diz que se a gente taxar em 2% as grandes riquezas do planeta, a gente vai colocar 250 bilhões por ano para fazer investimento aí, né? Para que a gente possa fazer transição energética para energia limpa, para que a gente possa gerar emprego de qualidade, melhorar a saúde, melhorar a educação. Então, essa é uma pauta muito importante aqui no Brasil, na reforma tributária, que é um ponto central para a gente, mas também no mundo, né? Então, esse é um debate que vem ganhando força e eu acredito que nós vamos conquistar, né? Porque lideranças importantes no mundo entendem que essa pauta é fundamental e até os ricos já estão dizendo que, sabe, precisa contribuir, né? Então, o que falta é o apoio popular, né? A mobilização popular, porque ela é fundamental. Não adianta ter proposta boa, né? Tem que ter mobilização, tem que ter povo na rua exigindo, tem que ter participação. Por isso que o G20 social é isso, ele é um momento de participação e de educação política também, porque é outra coisa importante. A gente fala muito em formar as lideranças, formar a juventude. Aquilo vai ser uma universidade a céu aberto, porque lá vai discutir igualdade racial, vai discutir pobreza, vai discutir desigualdade, vai discutir tudo, está lá. Né? Então, é um momento também dos sindicatos, mesmo com dificuldade financeira, é o momento de levar uma delegação para formar, né? Conversar com a base, voltar a trazer o debate para a categoria. É um momento extraordinário de formação política também. Sérgio, eu estou sentindo um clima bem positivo, assim, vamos dizer, uma boa expectativa para esse G20 da sua parte. É isso mesmo? Porque é uma coisa nova, né? Então, e nós precisamos disso, né? Então, como diz um amigo, você quer um resultado diferente, você tem que fazer coisa diferente. Se você repetir o que você faz há 50 anos, você vai colher o mesmo resultado. Então, eu acho extraordinário. Acho que é uma inovação e é uma grande contribuição do Brasil nisso, e eu tenho certeza absoluta que será um grande sucesso, porque eu conheço o nosso povo, né? Aqui tem sindicato combativo, tem movimento social combativo, enfim, e nós temos toda a condição, sabe, de fazer um grande G20 histórico. As discussões sobre a questão do trabalho no G20, elas já vêm sendo feitas há algum tempo. A CUT lidera um dos grupos de engajamento. Para quem não sabe, o G20 Social ele é feito por 13 grupos de engajamentos, aí tem de mulheres, juventude, enfim, vários temas, e tem o Labor 20, Labor, para quem não sabe, em português é trabalho, né? O Labor 20, o L20, ele é liderado para a CUT. Como é que tem sido essas discussões? Qual é um resumo que você pode fazer para a gente sobre isso e o resultado? Então, o movimento sindical, o nosso grande entendimento é que a nossa praia é o trabalho e o mundo do trabalho, né? Então, nós vamos nos concentrar aí. Então, as centrais sindicais vai ter um evento lá também, todas elas. E a ideia é discutir o impacto das transições, né? Transição climática, transição tecnológica no mundo do trabalho. E é violenta, né? Então, é uma pauta importantíssima. A CUT vai debater transição justa, né? Tem uma pauta da CUT que vai discutir transição justa, taxação de riqueza, enfim, a geração de empregos, que é uma contribuição da CUT. O povo da educação, a CNTE, vai discutir a educação no mundo, como é que melhora, né? Torna a educação acessível a todo mundo no planeta, de qualidade e tal. Então, assim, são os nossos ramos, né? As nossas entidades contribuindo, né? Para um debate rico em que né, não vai competir com o outro, né? Eles são agregador, né? No final, nós vamos juntar tudo isso num grande documento e apresentar para o presidente Lula. E quando você fala que é agregador, é justamente a gente volta naquilo que você disse, que vai ser uma grande faculdade, uma grande formação para a gente poder conversar com a classe trabalhadora, para a gente poder conscientizar. Sem querer me estender muito, mas você falou sobre, por exemplo, as tecnologias. A gente tem visto que inteligência artificial, implantação de tecnologias no mundo do trabalho, isso tudo vem alterando as formas, as relações de trabalho.
trabalho, né? E a gente precisa estar atento a isso. Não pode se perder postos de trabalho, não pode ter substituído. Posto de trabalho, né? O trabalhador não pode ser substituído simplesmente por uma máquina. Ele tem que ser protegido, né, Sérgio? Pois é, e a gente vê aí, o debate está sendo feito, né, pelos grandes empresários, sem a classe trabalhadora. E qual é a receita que eles estão propondo? Ele criar uma renda básica mínima para o planeta inteiro e ter um exército de bilhões de pessoas fora dessa tecnologia, fora do mundo do trabalho. Quer dizer, é uma tragédia se isso acontecer, né? Então a inovação tecnológica ela é importante, mas se for para melhorar a vida das pessoas, para trabalhar menos, ter um emprego mais criativo, poder ter mais tempo para estudar. Qualidade de vida. Agora, né? Se os destinos dessa revolução tecnológica estiver na nossa mão, é uma coisa, ela vai nessa direção. Mas se tiver na mão dos Elon Musk da vida, vai ser uma tragédia. Por isso que é uma disputa em relação a isso, né? Então esse tema é um tema fundamental para nós no planeta. Vamos falar sobre a CUT agora para a gente já se encaminhar aqui para o final desse bate-papo, Sérgio. A CUT, mais uma vez, ela mostra que veio, né? Ela prova sua responsabilidade na defesa da classe trabalhadora, como você disse, não só agora pensando em Brasil, mas pensando numa questão no âmbito global, né? A CUT está cumprindo seu papel, né, Sérgio? Exatamente. A CUT nasceu 41 anos atrás com uma missão, né? Transformar o movimento sindical brasileiro num movimento sindical respeitado no mundo, combativo, né? Montar uma nova estrutura sindical que nós estamos devendo, mas nós vamos chegar lá. Espero que seja na minha gestão, né, para que a gente tenha um novo modelo, para que a gente possa reconstruir o movimento sindical para os próximos 30 anos. E é a quinta central sindical do planeta. Onde a gente vai, nós somos muito respeitados, porque nós somos sérios, porque a gente tem capacidade de propor. E é por isso que nós somos o que nós somos, né? Todos os que passaram, todas as gestões que passaram pela CUT, sempre teve isso como centro, né? E isso não pode se perder jamais, né? Quem vier depois da gente tem que seguir nessa pegada. Eu vi que você trouxe umas anotações aí, tem mais alguma coisa que você quer completar com a gente, Sérgio? Minha pauta já apresentei. Tá, então faz o seguinte, olha ali com quem está falando contigo ali, faz o convite, chama mesmo, mobiliza para o G20. Vocês aí que estão me assistindo aqui, compromisso, em especial no dia 16, que vai ter um grande ato, né? Um grande ato com o presidente Lula para entrega do documento que a gente vai discutir ao longo desses 3 dias. Compareça lá, né? Muita gente na rua é ponto para nós, né? Se tiver pouca gente, então é ponto para os nossos adversários. Mas eu conheço o nosso povo e sei que a gente vai lotar e vai ser muito bonito essa atividade que nós vamos fazer. E vai ser um exemplo para a próxima atividade na África do Sul. Maravilha. Fica ligado aí no nosso site, cut.org.br, também aqui nas nossas redes sociais, nos nossos bate-papos sobre o G20 social. A gente vai trazer toda a programação, enfim, vai dizer tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer por lá. Sérgio, queria agradecer. Você quer falar sobre o Palmeiras hoje ou não? Não, Palmeiras é tanto título, eu já não estou nem ligando mais. Se ganhar do Corinthians segunda-feira, já estou feliz. Vai ficar mais feliz, já né? tem título. Tá certo. Título Sérgio, é esse. Sérgio Nobre, presidente nacional da CUT, falando aqui sobre o G20 Social. Fica aí mais uma vez não só o convite, mas a convocação para que você participe. Não puder estar lá pessoalmente no Rio de Janeiro nos dias 14, 15 e 16, vai pelas redes sociais, a hashtag vai ser #G20 Social para você participar, estar por dentro, enfim, ajudar nessa grande mobilização que é em defesa, nossa defesa, né, da classe trabalhadora, não só do Brasil, como do mundo, como o Sérgio acaba de dizer. Sérgio, obrigado mais uma vez aí pela presença. Eu que agradeço, uma grande honra estar aqui com você. Obrigado a você também que nos acompanhou até agora.